Vencendo o Evangelho. Pegou? Se não pegou, até o final da mensagem vai pegar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do 42 até o 44. Sempre incentivo você a trazer a sua Bíblia, um caderno, uma agenda, para você anotar as referências, aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração na mensagem, para depois você chegar em casa e reler, meditar, ruminar. A palavra meditar vem de ruminar. Você já viu o boizinho ruminando? E às vezes a gente quer passar batido na Bíblia, não tem como. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Atos, capítulo 2, vamos ler do 42 ao 44. Muita gente acha que tem fé, mas nem abre a Bíblia. Desculpa, tu tem qualquer coisa menos fé. Fé original, não é fé fake. É fé genuína. Só vem através da palavra de Jesus. Não sou eu que falo, é a própria Bíblia. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite de culto aqui na Ohana, de podermos, no meio da nossa semana, na quarta-feira, podemos, como Maria, parar as atividades, a correria, a agitação, nos sentar para ouvir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Assim como ele disse para Marta, que ela estava muito agitada, inquieta com tantas coisas. Mas uma coisa só era necessário e a sua irmã Maria tinha escolhido a melhor parte. Obrigado porque nessa quarta-feira nós decidimos e escolhemos a melhor parte, Pai. Nos sentar para ouvir e receber instrução que vem do céu para a nossa vida, Pai. E mais uma vez eu quero te agradecer na certeza e na esperança de um mês para lá de abençoado por Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Fala conosco por meio da Sagrada Escritura, que ela seja exposta mais uma vez nessa noite e que haja fé no nosso coração e transformação de mentalidade e de hábito, para que de fato, de verdade, a comunidade Ohana não seja apenas o nome e a placa dessa igreja, mas seja experimentado e vivenciado por nós o poder da comunidade de Jesus Cristo no nosso meio. É o que nós desejamos, é o que nós queremos aprender e viver nesse mês de março, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vencendo o eu, o egoísmo, porque o meu eu não quer comunidade, o meu eu quer individualidade, e individualidade, meus próprios interesses, é inimigo da comunidade. O próprio nome já diz, comum, unidade. Nós temos em comum a unidade da nossa fé, da mensagem do Espírito. Paulo fala a sua carta em Efésios que nós somos um corpo. A igreja, a comunidade de Jesus na terra, ele compara a um corpo. Você já viu uma mão, não uma fruta, a mão.
membro do corpo, separada do braço. Se eu separar minha mão do meu antebraço e braço, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Se eu separar a cabeça do corpo, vai acabar com a vida. E tem um desenhozinho bem legal que fala sobre o poder da união. E eu queria passar para você, eu acho que é alguns segundos, vou pedir para a minha estagiária Maria Eduarda colocar no telão, só para você lembrar o que é essa força da nossa união e da nossa comunidade. Started in 7 years. Óbvio que é uma propaganda, né? Mas de uma forma muito simples, dá para a gente entender o poder de vivermos em comunidade. Se a gente pegar para assistir algumas matérias do Geographic Animal, a gente vai ver muitos documentários de predadores que vão atrás das suas caças de rebanho, seja de ovelhas, seja de outros animais, que eles não atacam quando eles estão em bando. Não atacam. Não conseguem atacar esse grupo que está junto. Agora, se tiver alguém mancando, se tiver alguém fraquinho, se tiver alguém doentinho, se tiver alguém debilitado que vai ficar fora do bando, é exatamente esses animais doentes que os predadores irão atacar. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele se faz como leão, bramando e andando ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E ele vai tragar quem? Quem está junto do bando ou quem está afastado do bando? Quem está afastado, óbvio. E nós vivemos um tempo, gente, de uma cultura pós-moderna que nos espanta, porque cada vez mais é vivido, é alimentado, é influenciado para as pessoas viverem alimentando o seu próprio ego. E não é só lá fora, é dentro das comunidades, é dentro do evangelho. Ou seja, não vive mais o verdadeiro cristianismo. Elas procuram Deus apenas para satisfazer os seus próprios interesses. A igreja parece que virou shopping center. As pessoas vão, consumem o produto que elas querem e vão embora. E reino dos céus é muito mais do que a gente consumir só o que a gente quer. E aqui em Atos a gente leu o início da igreja, aonde um pouco antes, no próprio capítulo 2, a gente vê o cumprimento da promessa de Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, a galera cheia de Deus, cheia de Jesus, querendo pregar, revolucionar e tal. E aí, na sequência, a gente leu que eles perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Ou seja, a comunidade de Jesus, ela precisa estar nesse tripé. Diga comigo: palavra, oração e comunhão. Tem pessoas que não gostam de comungar da fé, de estarem à mesa, de estarem se envolvendo, de estarem se enganjando. Ela quer só vir, pegar o culto e ir embora. Isso não é ser comunidade, gente. Comunidade é você pertencer àquela família. Comunidade é você ter essa mesma fé, esse mesmo entendimento, essa mesma fluidez do Espírito sobre as nossas vidas. Você precisa saber onde você está. O que é pregado para você, o que é ensinado para tua filha, teu filho lá na salinha. Você precisa ter esse cuidado, você precisa ter essa investigação. Por isso que nesse mês de março a gente vai ter um dia de coquetel para o pessoal que está chegando novo na igreja. A gente chama de Vision Day, onde a gente vai apresentar para vocês quem somos nós. Quem é o pastor Guto, quem é o Carioca, quem é a Rafa, o Frank, quem é o casal Marrom Bombom. Você vai saber o que a Ohana acredita, quais são os valores da Ohana. Você precisa saber quem somos nós. Amém? E aí a Lili, que é a nossa confeiteira, vai fazer um baita coquetel inteiramente grátis para vocês. Você só precisa depois confirmar a sua presença. Vai ser numa sexta-feira, agora não me lembro qual é a data. Para que você possa entender mais claramente quem nós somos como comunidade Ohana. Amém? Então nós vamos fazer isso intencionalmente nesse mês de março. Porque se eu não estiver enganjado na igreja, na comunidade, eu não vou viver a plenitude do Evangelho. Não tem como. Hoje em dia há uma cultura dos desigrejados. Não, eu creio em Jesus, a igreja sou eu que sou templo, eu não preciso estar congregando. Há muita gente falando e vivendo isso. Mas essa não é a realidade do corpo de Cristo. Se eu sou corpo, eu preciso estar inserido na igreja. Nem todo mundo vai ter o dom da palavra. Nem todo mundo vai ter o dom para tocar e cantar. Se você pedir para eu tocar e cantar, misericórdia. Cada um recebeu de Deus dons e talentos para quê? Para servir no corpo, para edificar e abençoar a vida das pessoas. Amém? Quem aqui é abençoado com o bom dia, com alegria, segunda-feira? Né? Você acha que é do Guto? Você acha que toda segunda eu estou lá, faça chuva, faça sol, chega lá o bom dia com alegria para você? Mas tem que acordar na madrugada, nem sempre no mesmo dia, claro. Às vezes eu já deixo armazenada lá algumas mensagens. Pô, pastor, mas onde é que você arrumou esse sol? Está chovendo. Acorda cedo que tu vai ver esse sol brilhar, que é Jesus. Algo que Deus me deu, uma sementinha para você começar a tua semana. Às vezes eu estou em outros lugares, outras cidades, estou lá. Aí o pessoal olha assim: tu não é aquele cara da mensagem de segunda-feira? Eu digo: qual, do bom dia? Oh, que legal. Eu recebo também lá no grupo, lá não sei de onde. Pô, que legal. Digo: olha, tá indo longe. Porque é algo que Deus deu para edificar e fortalecer a fé das pessoas. Agora, o que Deus tem te dado? Como você tem ajudado pessoas? Como você tem edificado a fé da vida das pessoas? Porque se a gente pensar na forma e na geografia, por que naquela região lá tem o Mar Morto? Você já viu algum documentário sobre o Mar Morto? Pesquise, estude um pouquinho sobre o Mar Morto. Ele recebe afluente de alguns rios, mas ele não desemboca em lugar nenhum, porque ele é muito baixo, abaixo do nível do mar. Então ele não deságua, ele só recebe. Então só por receber ali o alto índice
de sal é tão grande que você não consegue mergulhar muito, você fica boiando mesmo. E lá não tem peixe, lá não tem nada, por isso que é mar morto. E quantas pessoas que só recebem e não compartilham, não doam, não... O que vai acontecer com elas? Vão ser parecidas, semelhantes ao mar morto. Só quer receber, só quer receber, só quer receber. E o início da igreja foi um boom, foi uma explosão do Espírito, da palavra, da oração. A galera estava sempre junto no partir do pão, na comunhão, no fazer. Ah, pastor, isso aí acontece com todo mundo que chega na igreja no primeiro amor, mas depois o primeiro amor esfria, acabou. Por que eu sirvo a Cristo há mais de 33 anos e eu não saí do meu primeiro amor? Às vezes o pessoal lá no Ceará, poxa pastor, o senhor está recebendo para vir trabalhar? Eu falei, não, estou recebendo R$1, o máximo que eu recebi era uma quentinha. Para comer lá ao meio-dia. Porque a gente faz com amor. Então, olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 5. Ô Duda, bota para mim na NVI essa, para tu trabalhar um pouquinho. Filipenses, capítulo 3, ou melhor, 2, né? Verso 3 ao 5. Achou? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar, algumas versões vai dizer, seja o seu modo de agir, ou ainda seu modo de sentir, o mesmo de Cristo Jesus. Poxa, pastor, mas parece que hoje a galera está vivendo exatamente o contrário do que Paulo está falando aqui. Pois é, olha aonde nós estamos indo com o evangelho. Tem gente que gosta, eu tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente o pessoal usa esse versículo para quê? Eu posso comer no bambu, como é que é? Cocu bambu, sei lá o nome do troço lá. Eu posso comer um sushi mais arte. Eu posso viajar para as Europa. Aleluia. Pode, não tem problema nenhum. Mas quando Paulo falou isso, ele estava falando dentro do contexto de assim, ó, eu posso passar por privação, eu posso passar por um momento de dificuldade, como eu também posso passar por um momento de abundância e de fartura. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha o contexto como é diferente. Que as pessoas pegam só esse pedacinho e trazem para alimentar o ego delas. Olha o perigo, gente. Não tenho nada contra os cafés da vida aí com devocionais, mas grande parte deles quer alimentar o teu ego. Você tem que procurar um livro, eu já indiquei para o pessoal aqui da igreja, um que vai falar cristocentricamente para você ter o caráter de Cristo, não para alimentar o teu eguinho. Ai, queridinho, queridinha, matinha de Deus. Cuidado. Amém? Hoje as pessoas querem que o mundo gire ao redor delas. Me lembro quando o meu filho, o Cris, estava na adolescência, ele achava que o mundo girava ao redor dele. E eu dizia para ele, ó, baixa a bolinha. Ei, o mundo não gira ao teu redor não. Menos. A pastora animava, botava em...
por diversos fatores, porque quando ele tinha 4 meses ele faleceu no braço da pastora, Deus ressuscitou ele, então tem todo um contexto aí que você ainda não sabe, mas por isso que a pastora super protegia o Cris. Mas eu sempre disse, ó, o mundo não gira ao teu redor. Já para que ele pudesse entrar na realidade, porque senão, gente, as pessoas hoje vivem como se o mundo tivesse que girar ao redor delas. Elas até vêm na igreja, elas até ajudam as pessoas. Você acha, mas tudo, o fim tem que ser ela. Elas podem até botar Jesus no processo, mas Jesus é só o meio, porque o fim é o interesse delas. Você está entendendo? E aí está mascarado o egoísmo delas, a vaidade delas, porque elas querem glória para elas. E o mundo não gira ao nosso redor. O centro é Cristo. É por isso que quando a gente entende o verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus, nós somos humilhados. Essa que é a verdade. Por isso que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Porque na verdade a gente não merece nada. A gente ouve muito sobre merecimento, né? Só que no Evangelho da Graça a gente não merece. É amor puro e genuíno de Deus por nós. Então olha quão distante nós estamos de sermos realmente verdadeiros discípulos de Jesus, gente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Considere os outros superiores, melhores do que vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí fica aquela disputa, não, eu jejuo mais do que tu essa semana, não, eu orei mais do que tu, eu li mais a Bíblia do que tu, eu sou mais espiritual que você. Aonde é que vai levar essa competição, gente? Quem somos nós para ter um termômetro, dizer quem é mais espiritual do que o outro? Não, eu não falto nenhum culto, eu sou mais abençoado que tu. Tudo para alimentar o teu eguinho, tudo para você achar que merece mais do que os outros. Que loucura! E eu vou te provar nessa noite qual é o modelo que Deus espera que a gente possa reproduzir aqui dentro da comunidade. Amém? É o modelo do céu, da Trindade. Se a gente pegar Gênesis capítulo 1, a gente vai ver a manifestação dos 3. Bota para nós lá, Dudinho. Pode ser Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia, ou seja, pairava sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que era e vê, vamos acelerar, vamos lá onde Deus criou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, 6º dia. Acha para nós aí. Vai, Dudinho. Não, mas é no 6º. Só pular. Isso. 26. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa... conforme a nossa... Se Deus diz façamos, Ele não diz vou fazer. Sim ou não? Então aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito. Então lá na criação, nós já vimos uma manifestação do Pai, do Espírito e do Verbo, a palavra.
Jesus. Sim ou não? E do caos, eles criaram todas as coisas de uma forma perfeita. Tanto que quando Deus viu tudo que tinha feito, ele viu que era muito bom. Sim ou não? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Olha como é que Marcos começa. Marcos era alguém muito próximo de Pedro, então ele testemunhou, relatou no seu evangelho e deu testemunho de Jesus, muito próximo daquilo que o apóstolo Pedro testemunhou e relatou. Então, ó, vamos agora para Marcos, pode voltar para a RA, revista atualizada. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Olha como é que ele descreve o batismo de Jesus. Acontece... RA. Como não tem? Hã? Mas estava na RA, tu botou na NVI, como é que não vai fazer agora para RA? Hã? Tava. Primeiro texto estava. Vai lá que a nossa... É que eu estava de costas. Mas tá aí, minha estagiária, tu aprende. Tá ali as versões, é só botar RA. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da onde? Da água, viu os céus rasgarem-se e quem? O Espírito descendo como pomba sobre ele. O que estava lá na criação? O Pai, a Palavra e o Espírito pairava, ou seja, no original aqui do hebraico é como se ele batesse asas sobre a face das águas. O que aconteceu quando a Palavra saiu da água, Jesus foi batizado? O Espírito veio pairando sobre ele. E eu ouvi uma voz. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, ou seja, em ti eu me agrado. Olha o relacionamento dos três. Ninguém estava puxando sardinha para si próprio. Cada um estava enchendo a bola do outro. Assim tem que ser na comunidade. Assim nós vamos pairar, nós vamos viver a palavra, nós vamos viver a sinergia do que Deus preparou para nós. Não buscando o meu próprio interesse, mas vivendo a cultura que é do céu. A intensidade, gente, da igreja primitiva foi tão grande que eles tinham tudo, literalmente tudo em comum. O pessoal vendia as propriedades, os terrenos, traziam os valores aos pés dos apóstolos, falavam, olha, vocês é que vão dividir aí, ver o que cada um precisa e façam a obra, viagem, pregue, vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Muitos buscam essa vivência, experiência do social, só que aí virou um socialismo. O comum, o regime governamental do comunismo, na teoria parece até bonito, mas na prática é desigualdade. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Por isso que até hoje nenhum deles funciona. Porque o governo que vem de Deus é teocrático, ou seja, Deus que reina. Ele é justo. Agora, no partir do pão, na comunhão, na oração e na palavra, nós estaremos em comunidade. Não posso eu estar comendo filé mignon, não tem problema nenhum eu comer filé mignon. Se eu trabalho, se eu adquiro, por que eu não posso? Ai não, pô, tem gente passando fome. Mas eu posso pegar um pouco do que eu tenho e repartir com quem não tem nada, sim ou não?
Agora, eu não posso ficar indiferente à dor do meu próximo. Isso é o poder da comunidade. Quando eu venço o meu ego, quando eu venço o eu-evangelho, quando eu boto o meu ego lá na cruz e eu posso viver de fato e de verdade o amor verdadeiro de Jesus Cristo sobre a minha vida. Olha a oração de Jesus para Deus em João 17. Pode deixar na NVI mesmo. Conseguiu mudar? Muito bem, então vai para a NVI agora. Para trabalhar, ué. João 17, 3 ao 5, a famosa oração sacerdotal de Jesus. Acharam? João 17, do 3 ao 5. Olha que coisa linda. Esta é a vida eterna, que te conheçam, Jesus orando para Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ó a troca. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai glorifica o Espírito, o Filho glorifica o Espírito, e é esse mover que nós precisamos trazer como modelo para dentro da comunidade. Eu não posso me sentir, me achar, eu prego melhor que o carioca, não existe. Eu prego melhor que a pastora Ruth, não existe. Óbvio que vai ter gente que vai se identificar mais com a mensagem como o pastor traz, tem gente que vai gostar mais como o cara. Não tem problema nenhum. Porque o que nós pregamos aqui é Cristo e o Cristo crucificado. Você não vai vir aqui e vai ouvir só o pastor Guto, uso, custo. Não, a gente prega o evangelho para você. Quem é que toca melhor, quem é que é mais afinado, Não existe, a gente não tem competição, não tem ego, aqui não tem holofote. Que não é show, não é apresentação, é adoração. Dependendo se vai ser a banda toda, se vai ser só voz e violão. Porque nós somos uma comunidade. A gente precisa entender isso, gente. Eu preciso pertencer a uma comunidade. Eu preciso ali crescer, eu preciso criar raiz. Não posso ser um cristão que não para em lugar nenhum. Hoje está aqui, amanhã está lá, depois da manhã está lá para outro, para outro, para outro, para outro. Pega uma florzinha e tira do vaso e bota no outro vaso. Tira desse vaso e bota no outro. O que vai acontecer com essa plantinha, gente? Vai morrer. Não vai criar raiz. Não vai gerar fruto. Quem está me entendendo? Então, diga para a pessoa que está ao seu ladinho aí. O mundo não gira ao teu redor. Nem o sol. Mas a gente pode sim exaltar o nosso irmão, botar brasa viva na cabeça dos nossos irmãos e irmãs. Só que a gente é tão egoísta e tão soberbinho, tão vaidosinho, que a gente acha que a gente é sempre melhor que os outros. Que os outros são sempre pior que a gente. Larga a mão de ser besta. Larga a mão de achar que você que é a estrela que brilha mais no céu. O camarada que pensava que brilhava mais do que Deus era o Satanás. E ele caiu igual uma estrela cadente. Então é tempo da gente baixar a bola, é tempo de a gente voltar para ter como modelo o Pai, o Filho e o Espírito. E você encher a bola da tua mulher, você encher a bola do teu marido, encher a bola do irmão, encher a bola da irmã.
Se for para falar de alguém, fale melhor dos outros do que você mesmo. Engula o teu ego, leva ele para a cruz. Até porque o mandamento que Jesus deixou para nós foi um novo mandamento. Quem sabe qual foi o novo mandamento? Pode falar, já não tenha medo. Muito bem, dona Mari. João 13, 33 e 34. Antes da última ceia, Jesus pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles começaram a ficar tudo constrangido, porque naquela época quem lavava os pés era o servo do mais servo. Só mais simples e mais serviçal da casa é que fazia essa função de lavar o pé das pessoas. Aí Jesus começa, o pessoal começou a ficar inquieto, fala, não, mas como? Não. Aí Pedro, não, se é para lavar os pés, então já me dá um banho todo. Ele fala, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tinha dado para vocês, mas eu preciso lavar o pé de vocês, no sentido, eu estou me humilhando, eu estou dizendo para vocês que a minha forma de liderar é de servir. E vocês precisam seguir esse modelo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí ele diz isso aqui, ó, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mudou. Mudou ou não mudou? Porque qual que era o mandamento que Deus deu para Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora Jesus botou a vara um pouco mais para cima. Disse, agora vocês vão ter que amar o próximo como eu amei vocês. Como é que Cristo nos amou? De maneira incondicional. Morreu por nós. Será que a gente está preparado para morrer pelo nosso próximo? Às vezes nem para dar carona a gente quer dar. Não, pastor, meu amortecedor não está muito bom, não posso botar muita gente no meu carro. Já escutei isso, gente. Não, pastor, mas lá naquela rua de barro, pô, eu lavei o carro essa semana. O que está fazendo a igreja? Egoísta, avarento, mesquinho. Não entendeu nada. Nem sei se é convertido ou convertido. Porque nós somos apenas mordomo. Você não é dono de nada. Você é mordomo do que Deus colocou para você servir. Seja o teu carro, a tua casa, teu talento, teu dom, teu dinheiro. Somos apenas mordomos. Mordomo mora na casa, come na casa, dirige o carro do dono, mas não é dono. É o mordomo. Eu sei que isso é duro, eu sei que não dá glória, não arrepia, mas é o Evangelho. E até onde nós estamos dispostos a viver esse Evangelho aqui na Ohana? Eu não vou abrir mão dele. Ou nós vamos viver ele, ou fecha as portas. Por isso que o Espírito queimou no meu coração para esse mês a gente falar sobre o poder da comunidade. Minha filha Rebequinha está trabalhando numa empresa que ela ganha quase R$800 só de vale para comida, né? Vale refeição. Ela não abre mão, ela vai lá. Eu até procurei ontem lá que eu fui levar ela para fazer as comprinhas lá para casa. Não tinha achado cesta básica. Disse, não, pai, tá ali. Já, quando eu vi, ela já tinha botado dentro do carrinho. Que já está nela, um legado. Posso deixar ela e a pastora lá fazer as compras, que ela já vai direitinho como eu faço. Não, pai, falta... Ah, é verdade. Mas a cesta básica, ela bota no carrinho e traz para a igreja. Que ela não pensa só nela. Ela sabe que tem pessoas e famílias na igreja que precisam da cesta básica.
E às vezes a gente vai lá, compra um monte de coisa, mas nem lembra. Ah, pastor, mas uma cesta básica para mim R$60 é pesado. Mas 1 quilo de arroz, será que tu não consegue comprar para trazer para alguém que precisa? Consegue. 1 quilinho de feijão vai fazer a diferença para algumas pessoas na igreja. Amém? Então quando a gente anuncia, divulga, fala para você, não é para... É porque pessoas precisam, famílias precisam. Eu já precisei de cesta básica. Hoje, graças a Deus, eu posso dar uma cesta básica. Mas como eu fui grato para a igreja naquela época que eu precisei da cesta básica. Me ajudou bastante, me alimentou naqueles dias. Hoje, graças a Deus, eu posso trazer uma cesta básica para uma família que precisa. Que a gente não pode acostumar ela a querer toda a cesta básica todo mês. Dizer, não, nós vamos te ensinar a trabalhar. Para que daqui a pouco você que esteja trazendo a cesta básica para alguém que precisa. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Mas vai trabalhar e Deus vai abençoar e prosperar para que você possa ajudar os necessitados. Está na Bíblia. É viver comunidade. Lógico que nem todo mundo que vai chegar aqui vai querer se aproveitar e não tem problema não, porque até um certo ponto a gente identifica, a gente discerne, a gente só tem a carinha de bobo. Mas de bobo a gente não tem nada. Mas a gente está aqui para servir, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ser bênção na vida de todos que aqui chegarem bater na nossa porta. Não vai dizer não para ninguém. Agora, quem quiser só o próprio interesse, vai chegar. A gente ajudou até onde a gente pôde. Agora, tu precisa arregaçar a manguinha, trabalhar, porque trabalho não falta. Tem que querer trabalhar. Amém? Então que hoje a gente possa identificar na nossa vida se a gente tem buscado o verdadeiro evangelho ou o evangelho. O evangelho para mim, para o meu próprio interesse. Tanto é que Jesus fala que, bota para nós, Duda, para nós encerrar, para a gente orar, Atos 20, 35. A gente vai orar. Atos 20, 35. Em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Jesus que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É bom receber elogio, é bom receber presente, é bom receber um convite. É ou não é? Olha, tá por casa? Estou passando aí, vou te levar para jantar fora hoje. Hã? Não é bom? Claro que é. Não, hoje é por minha conta. Vamos lá, bota a roupa aí. Só que Jesus disse que melhor do que a gente receber o convite, muito melhor, bem-aventurado significa feliz, é aquele que faz o convite. Está por casa? Bora lá, vou te levar para jantar fora hoje. É melhor. Não sou eu que estou dizendo. Então eu quero te desafiar esse mês ao Espírito poder falar contigo, você ouvir, sentir no teu coração e você se render à direção do Espírito, porque Ele vai falar contigo algo que você vai ser instrumento de Deus para abençoar alguém. Não sei se são os teus pais, não sei se são os seus filhos, não sei se é alguém aqui da igreja, não sei se sou eu, se Deus fala para você me levar mesmo, pode me levar, eu vou contigo. Agora, se Deus falar para mim, te chamar para ir comigo, eu vou te chamar, porque eu também quero estar aberto para ter as experiências com o poder da comunidade. Amém? Às vezes é uma visita, às vezes é um telefonema, às vezes são coisas tão simples. Mas a gente precisa
buscar viver esse poder da comunidade. A gente não tem só na placa da igreja, comunidade Ohana. Não, a gente quer ser comunidade. A gente quer ser uma família de verdade. Não é que a gente vai ser perfeito, não, porque não existe família perfeita. Até porque todo mundo aqui é imperfeito. Mas o amor de Cristo vai ser o vínculo da nossa perfeição. Você está disposto a viver esse poder da comunidade? Tá, não é oba-oba não, gente. É para viver de verdade. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pastor Guto, mas isso foi lá atrás, na época dos apóstolos. Hebreus diz que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Então esse poder da comunidade está acessível a nós. Mas até onde a gente vai levar o nosso egoísmo para a cruz? Jesus é a nossa maior referência. No momento de maior aflição, de angústia, ele suou sangue lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, que significa lugar de prensa, porque era lá que eles colhiam as azeitonas e elas eram moídas, prensadas para a produção do azeite. Jesus ali foi prensado, porque ele sabia que ele teria que ir para a cruz do Calvário. E o maior medo de Jesus não era as chicotadas, não seria os espinhos da coroa que colocaram sobre a sua cabeça e com o bambu ainda batiam na cabeça dele. A maior angústia de Jesus é que ele teria que levar os nossos pecados sobre ele. E em contrapartida, o Pai iria virar as costas para o Filho. Eu não posso contemplar o pecado. E foi naquele início de tarde, houve um eclipse total, ao ponto de o dia virar noite. Houve densas trevas. E pela primeira vez, o Filho não chamou Abba, mas lá na cruz, a oração de Jesus para Deus foi: Deus meu, por que tu me desamparou? Por que tu me abandonou? Porque ele estava levando sobre ele os meus e os teus pecados, para que hoje a gente fosse um com o Pai, para que hoje você possa chegar pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus abriu e dizer: Abba, o meu Paizinho, o meu Pai eterno, o meu Deus é o meu Pai, o meu Pai é o meu Deus. Eu não estou sozinho, eu não fui rejeitado, eu não fui abandonado, mas eu fui acolhido, eu fui escolhido, eu fui amada.